As luzes iluminam o palco, a plateia delira, e por um instante, tudo parece perfeito. Um artista está no centro da vida, seu coração bate no ritmo da música, seus olhos brilham na luz da admiração. Mas de repente, o impensável acontece. Um momento de silêncio, uma nota que nunca termina de ser tocada, um suspiro que se perde no brilho dos holofotes. Ninguém desconfia que estão prestes a testemunhar os últimos segundos de uma vida que ardeu pela arte até o último batimento cardíaco. A morte às vezes chega em silêncio, no meio da êxtase, onde paixão e criação se encontram. Essas pessoas não morreram em solidão ou esquecimento, elas partiram onde estavam mais vivas, no palco, na luz, acompanhadas por aplausos. E é exatamente nisso que reside sua imortalidade. Hoje lembramos 7 grandes estrelas que perderam a vida naquele momento mágico, enquanto faziam o que mais amavam. Cada uma delas deixou um legado que continua a ressoar, como uma melodia que jamais se apaga. 1. Brandon Lee. A trágica morte no set de filmagem de O Corvo. Ele era jovem, carismático e carregava um legado que dificilmente poderia ser mais pesado. Brandon Lee, filho do lendário ícone das artes marciais Bruce Lee, estava prestes a conquistar seu próprio lugar em Hollywood. Com o filme O Corvo, ele não seria apenas uma estrela, mas um símbolo da beleza sombria entre a vida e a morte. Mas durante as filmagens em março de 1993, a ficção se transformou em terrível realidade. Em uma cena em que seu personagem deveria ser baleado, foi utilizada uma arma cenográfica. No entanto, por um trágico engano, havia um projétil real no cano da pistola. Quando o tiro foi disparado, a bala atingiu Brandon no abdômen. Por um momento a equipe pensou que fazia parte da cena. Só quando ele desabou é que perceberam a gravidade da situação. Ele foi levado imediatamente para o hospital. Cirurgiões lutaram por horas pela sua vida. Em vão. Brandon Lee morreu com apenas 28 anos, no auge da realização de seu sonho. O mundo do cinema ficou paralisado em choque e luto. Sua morte levou a uma revisão abrangente das regras de segurança em filmagens em todo o mundo. Muitos viram neste fim trágico um paralelo assustador com o de seu pai. 2 homens, ambos heróis na tela, ambos mortos muito cedo. Mas Brandon deixou mais do que dor. Ele deixou um legado, a imagem de um artista que deu tudo até o último suspiro. 2. Steve Irwin, o caçador de crocodilos, e seu último mergulho. Ele era mais do que apenas um cineasta de vida selvagem. Steve Irwin era um fenômeno. Com sua energia inabalável, seu charme australiano e sua coragem ilimitada, ele aproximou milhões de pessoas do lado selvagem da natureza. Para ele, crocodilos não eram monstros, mas sim criaturas fascinantes de Deus. Mas em 4 de setembro de 2006, sua paixão se transformou em uma tragédia que abalou o mundo. Nesse dia, Irwin estava filmando um documentário intitulado Ocean's Deadliest, na Grande Barreira de Coral da Austrália. Debaixo d'água, ele descobriu uma raia, um animal que é geralmente tímido e inofensivo. Mas um único momento errado mudou tudo. Quando Steve se aproximou, a raia agitou sua cauda, e o ferrão venenoso perfurou diretamente seu coração. Sua equipe de filmagem o retirou imediatamente da água e tentou desesperadamente reanimá-lo. Mas todas as tentativas foram em vão. O incidente foi gravado, mas as imagens nunca foram divulgadas, em respeito à sua família. Com apenas 44 anos, Steve Irwin morreu, não como uma vítima, mas como um homem que fez o que amava até o fim. A notícia correu o mundo. A Austrália chorou, milhões de fãs depositaram flores e cartas. Seu sorriso, sua voz, seu amor inabalável pela natureza, tudo isso se tornou um símbolo de coragem e compaixão. Steve Irwin viveu para os animais e morreu entre eles, mas sua mensagem permanece: ame a natureza, e ela nunca o esquecerá. 3. Pino Mango, o último canto do ídolo italiano. Na Itália, seu nome era sinônimo de sentimento, paixão e música atemporal. Pino Mango, o cantor com a voz inconfundível, tinha o raro dom de unir dor e beleza em uma única nota. Em 8 de dezembro de 2014, ele estava no palco em Policoro, cercado por fãs que sussurravam cada palavra de suas músicas. Ele cantava seu maior sucesso, Oro, e ninguém desconfiava que seria o último. No meio da música, ele levantou o braço, olhou para a plateia e sussurrou suavemente: "Perdono. Me perdoem."
Segundos depois, ele caiu. Seu coração havia parado de bater. Médicos correram, mas não puderam fazer nada. Mango morreu no palco, onde sempre viveu. A tragédia, no entanto, tomou um rumo ainda mais sombrio. No dia seguinte, durante o velório, seu irmão mais velho, Giovanni Mango, também sofreu um ataque cardíaco e morreu. 2 irmãos, 2 corações que pararam de bater quase simultaneamente. Toda a Itália ficou em choque. Pino Mango era mais do que um músico. Ele era uma alma que falava através do som. Suas músicas contavam histórias de amor, perda e do encanto fugaz da vida. E talvez este último, Perdono, não tenha sido uma coincidência, mas uma despedida, suave, honesta, inesquecível. 4. Miriam Makeba. A voz da África silencia no palco. Ela era mais do que uma cantora. Miriam Makeba, carinhosamente chamada de Mama África, era a voz de um continente inteiro. Com cada nota ela lutava contra a injustiça. Com cada apresentação, ela cantava por liberdade e dignidade. Por décadas ela foi o símbolo da resistência contra o apartheid na África do Sul, homenageada por chefes de Estado e amada por milhões. Mas em 9 de novembro de 2008 essa voz se apagou, no meio da música que havia feito o mundo dançar. Naquela noite ela se apresentou em Castel Volturno, Itália, em um concerto beneficente para conscientizar sobre o crime organizado. Ela acabara de começar seu lendário Pata Pata, aquela música que a tornou famosa e trouxe esperança em tempos sombrios. Mas logo após os primeiros compassos, ela caiu. Um ataque cardíaco, súbito, implacável. Os músicos correram até ela, a plateia silenciou. Segundos se tornaram eternidades. Ela foi levada para o hospital, mas era tarde demais. Miriam Makeba morreu aos 76 anos, enquanto cantava, pelas pessoas, pela paz, pelo mundo. Sua morte foi trágica, mas ao mesmo tempo poética. Ela deixou o palco da mesma forma que o havia entrado, com coragem, amor e música. Sua voz ecoa até hoje, em cada canção africana que fala de liberdade, em cada mulher que se levanta contra a injustiça. Miriam Makeba morreu a serviço daquilo em que acreditava, e nisso reside sua verdadeira imortalidade. 5. Barbara Weldens, a cantora francesa atingida pelo raio do palco. Era uma noite quente de verão no sul da França, o céu claro, o ar cheio de música. Barbara Weldens, uma jovem cantora com uma voz que tocava corações, estava no palco do festival Léo Ferré em Gourdon. Ela acabara de lançar seu primeiro álbum, uma coleção de canções cheias de poesia, paixão e vida. Tudo parecia possível, sua carreira estava apenas começando a florescer, mas naquela noite tudo terminaria. Weldens cantava descalça, como adorava, bem perto da terra, bem perto do público, mas de repente, no meio de sua performance, um raio brilhante atravessou o palco. Não uma tempestade, mas eletricidade. Um cabo elétrico defeituoso, invisível, mortal. Um único passo foi suficiente. Um segundo depois ela estava no chão, enquanto a música silenciava abruptamente. Socorristas correram para ajudá-la, tentando reanimá-la. Mas Barbara Weldens já estava morta, com apenas 35 anos. Sua morte abalou a cena musical francesa profundamente. Uma artista em ascensão, cheia de luz, apagada em um instante. Nos dias seguintes, fãs e colegas falavam não apenas de tristeza, mas de admiração. Eles a chamavam de uma chama que queimava muito brilhante para durar muito. E talvez tenha sido exatamente isso. Barbara Weldens morreu como viveu, no palco, descalça, livre no êxtase da arte. 6. Dimebag Darrell, o herói caído do heavy metal. Ele era uma lenda do metal, um guitarrista que não apenas tocava, mas colocava o próprio fogo em cada corda. Dimebag Darrell, cofundador da banda Pantera, era para milhões de fãs o rosto de um estilo musical inteiro. Seus riffs eram brutais, sua presença de palco eletrizante e seu coração cheio de paixão. Mas em 8 de dezembro de 2004, sua música terminou da maneira mais brutal que se pode imaginar. Naquela noite, Dimebag se apresentava com sua nova banda Damage Plan no Clube Al Rosa Villa em Columbus, Ohio. A multidão delirava, a energia era crua, intensa, viva, mas de repente um homem da plateia invadiu o palco, armado. Sem dizer uma palavra, ele abriu fogo. 4 tiros atingiram Dimebag Darrell, antes que alguém sequer entendesse o que estava acontecendo. A plateia gritou, o caos irrompeu. Um policial que estava por perto invadiu o local e atirou no agressor.
Mas para Dimebag, toda a ajuda chegou tarde demais. Ele morreu no palco, onde era seu lar. Sua morte abalou todo o mundo da música. Bandas em todo o mundo fizeram minutos de silêncio por ele, guitarristas dedicaram suas músicas a ele. Ele se tornou um mártir do metal, um homem que travava guerras com sua guitarra, mas nunca espalhou ódio. Dimebag Darrell era mais do que um músico. Ele era o coração do heavy metal, e esse coração bateu até o último acorde se apagar. 7. Owen Hart, a queda que silenciou o mundo do wrestling. Ele não era apenas um atleta, mas um verdadeiro artista. Owen Hart, a estrela canadense do wrestling, conhecido por sua coragem, disciplina e seu senso de humor inconfundível. Para milhões de fãs em todo o mundo, ele era um herói do ringue, um homem que executava manobras arriscadas com facilidade e sempre carregava um sorriso no rosto. Mas em 23 de maio de 1999, sua paixão se transformou em uma catástrofe que aconteceu ao vivo, diante de milhares de espectadores. Durante o evento Over the Edge, em Kansas City, Owen deveria descer do teto da arena para o ringue de forma espetacular, uma performance que deveria encantar o público. Ele estava preso a um cinto de segurança, mas algo deu terrivelmente errado. No momento em que ele se soltou do teto, o mecanismo falhou. Owen caiu mais de 24 metros, diretamente no ringue. A plateia pensou inicialmente que fazia parte da encenação. Mas então fez-se silêncio. Árbitros e paramédicos correram. As câmeras foram desligadas. Owen foi levado imediatamente para o hospital, mas toda a ajuda chegou tarde demais. Ele morreu aos 34 anos devido aos ferimentos. Sua morte não apenas abalou o mundo do wrestling, mas o mudou para sempre. A WWE revisou fundamentalmente suas diretrizes de segurança. Até hoje, Owen Hart é um símbolo de profissionalismo, paixão e dedicação. Um homem que dedicou sua vida ao palco, até o último suspiro. Dizem que a morte apaga a luz de uma vida, mas com essas pessoas foi diferente. Elas não morreram na sombra, elas morreram sob os holofotes, onde estavam mais vivas. Brandon Lee, Steve Irwin, Pino Mango, Miriam Makeba, Barbara Weldens, Dimebag Darrell e Owen Hart. 7 almas, 7 histórias, 7 últimos suspiros que se tornaram lendas. Cada um deles subiu ao palco com paixão, com coração, com amor pelo que faziam. E exatamente onde outros temem o seu fim, eles encontraram sua eternidade. No momento em que a música soava, em que os aplausos irrompiam, em que a plateia vibrava, o ciclo se fechou para eles. Sua vida foi arte, e sua morte se tornou o último ato. Mas talvez esse seja o verdadeiro triunfo: morrer enquanto se vive, por inteiro, sem concessões, realizado. Esses artistas nos mostraram que a glória não é medida em anos, mas em momentos que permanecem imperecíveis. E assim seu legado continua a brilhar, em cada nota, em cada lembrança, em cada lágrima que cai quando uma canção se apaga. Se as histórias deles tocaram você, então honre-os, com um pensamento, uma oração, um obrigado silencioso, pois eles não morreram apenas pelos aplausos, eles viveram e morreram pela eternidade.